uma passagem no livro de Atos, capítulo 3, Atos dos Apóstolos, o versículo de número 6. Atos 3, 6. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, graças a Deus por aqueles que se dispuseram a vir, subir a essa casa de Deus, para prestar culto ao único Deus verdadeiro, né? E Senhor nosso, que é Jesus Cristo. Há muitos, talvez a maioria, depois de um dia de trabalho, muito desgaste, do ponto de vista físico e mental, mas sabe que é muito bom estar na casa de Deus, né? Poder vir à casa do Senhor. Além daqueles que nos visitam, como o Ebenezer, Sueli, eu quero também dizer ao Sebastião, que eu estou vendo ali, pela primeira vez, depois que a sua esposa foi chamada à eternidade, né? Irmã Maria Almeida, né? Que descansou no Senhor, vitimada por essa Covid. Ele passou também, mas Deus te abençoe, irmão Sebastião. A igreja orou por vocês, tem orado. Sei que Deus está confortando o seu coração, cuidando de você e da sua família. E vamos vencer, não é? Em nome de Jesus. Deus te abençoe nesses dias, né? A missionária Vera Lúcia estava sumida também, parece que andou viajando, né? Aí. Amanhã é aniversário dela, né? Dia 15. Bom, a gente ora pela Vera, mas no final, né? Adriana, Luísio, tem viajado, né? Hoje estão aí. Adriana Guiar, cantora. E os demais. A gente percebe, às vezes, a terça-feira seguinte, a ceia, há um certo esvaziamento, né? A pessoa sabe que cansa muito domingo, né? E os outros domingos, depois que não é ceia, o pessoal se anima a vir, né? Mas graças a Deus, vamos louvar a Deus pelos que vieram, né? Que bom. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vocês podem estar pensando, que passagem tão conhecida, né? E o pastor da igreja toma hoje como base inicial para trazer a palavra desta noite. A gente tem que inspirar na palavra mesmo e na história desses homens que foram usados por Deus, né? Para a gente hoje procurar imitar a fé dos mesmos, porque a Bíblia diz: a fé dos tais imitai, né? Então estamos no caminho certo. Mas o apóstolo São Pedro, após muito trabalho que deu para Jesus, ele se tornou um expoente, né? O principal apóstolo mesmo, de maior destaque, aqueles 12 que andaram com Jesus. Eu acho que Pedro não tem mais nenhum ciúme de Paulo, que depois que Paulo foi chamado apóstolo, ele se destacou muito mais, né? O apóstolo dos gentios. Mas o apóstolo São Pedro foi, de fato, um homem avivado, tá? Um apóstolo cheio do Espírito Santo, um homem avivado, que mostra que todo homem de Deus, mulher de Deus, o povo do Senhor, precisa ter esta marca de ser uma pessoa avivada. E ser avivado sempre foi a pessoa estar cheio do Espírito Santo. E o caminho para ficar cheio do Espírito Santo, nós temos aqui na palavra de Deus, que Pedro seguiu muito bem, né? O Senhor Jesus, antes de voltar para o céu, chamou os seus e recomendou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E depois ele reforçou isso em Atos 1:8, né? Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Agora, qual é a condição? Então, as 3 fases para que o homem seja avivado: primeiro, ele precisa
buscar este poder, né? Buscar o poder do Espírito Santo em oração. E foi o que o apóstolo São Pedro fez. Em Atos 1,14, em Atos 2, o versículo 1, está escrito que os santos, os apóstolos, a igreja, estava em permanente oração, esperando o Espírito Santo. Quer dizer, para receber o poder de Deus, a unção de Deus, o enchimento espiritual, tem que buscar o poder do Espírito Santo. E foi o que ele fez. Foi o primeiro passo. Segundo, é preciso ter o recebimento do poder do Espírito. Buscar, e quando receber, você abraça, você recebe, você se enche dele. E a Bíblia diz em Atos 2 e 4 que, dentre os demais, Pedro foi cheio do Espírito Santo. Ele recebeu o Espírito Santo. Ele buscou, fala-se por 10 dias, né? Buscou em oração, unânime, em oração, permanecer no cenáculo, obedecendo à voz de Jesus. Buscou, e quando chegou, ele recebeu. Às vezes o Espírito Santo chega e tem gente que resiste e não recebe. Tem culto que o Espírito Santo está manifestando e tem gente que não abre o coração para receber o Espírito Santo, para receber a visitação do céu na vida dele. Fica como desligado, inerte, apático, e não entra no meio do fogo, né? Não participa do momento, ele não recebe, ele não se abre para receber. Pedro era um pastor avivado, porque ele buscou e recebeu. Mas não basta buscar e receber, é preciso a utilização do poder do Espírito Santo. Porque o Senhor nos dá o Espírito Santo, não é para bel prazer nosso, para ser uma marca, né, de Pentecoste. Não, é para a gente usar. Jesus falou: recebereis e ser-me-eis testemunhas. Receber poder para, a unção para a coisa. E aqui nós temos o apóstolo São Pedro, que buscou, que recebeu e usando isto. Usando. Veja os irmãos que Pedro e João subiam ao templo, né? Eles não foram levados, eles foram por conta própria, foram caminhando. E o coxo foi levado. Tem gente que vem para a igreja porque quer vir, ama vir, tem força para vir, e tem gente que vem levado, carregado. Vem para a porta da igreja, vem para o templo. Às vezes ele vem, está aqui, mas não entrou no templo. Não entrou. É bem diferente, né? Eu pergunto: você vem aqui por moto próprio, ou você está levado por alguém, ou por alguma circunstância, por alguma necessidade? Ele era levado por uma necessidade, né? Pedro e João não, ia por prazer de orar, de frequentar a casa de Deus rotineiramente, na hora certa, às 19 horas estava no culto. No caso deles era às 3 da tarde, não é? Mas eles tinham por hábito, na hora da oração, tanto é que o costume era isso, né? A hora nona, a hora da oração. Antigamente, hora nona era a hora da oração, né? Hoje, a oração das 9, a oração das 9 irmãs mesmo, né? Então, veja aí. Primeiro podemos aprender isto, né? Você vem por prazer, por alegria, para orar, para cultuar, para servir a Deus, ou você vem trazido por alguma circunstância, ou forçado pelo pai, pela mãe, pelo marido, pela esposa, por um parente, por um tio, pelo avô. Trazido, carregado. E quem vem carregado fica na porta, não entra. Às vezes o corpo entra, mas o espírito fica lá fora. Quando aquele homem pede a esmola, Pedro e João estavam no mesmo estado dele. Não tinha dinheiro não. O rapaz queria dinheiro, mas esse também não tinha dinheiro. Certamente aquele mendigo ganhava mais dinheiro do que Pedro e João. Eles eram mantidos pela igreja, né? E aquele recebia
as ofertas lá, as esmolas de quem entrava. Se ele ia para lá, olha, há muitos e muitos anos, alguém levava ele para lá, é porque o ponto era bom, não é? Eu fico vendo, eu conheço pessoas nos cruzamentos aqui em Goiânia, que tem anos que ele está no mesmo ponto, vendendo uma coisa, mas ninguém compra o que está vendendo, não é? Fica com dó. Ele coloca aquelas coisas assim no retrovisor, né? E sai correndo, e parece que ninguém compra R$2. Mas se ele está todo dia lá, é porque funciona. Se não, 10 dias, 20 dias, não voltar lá mais, velho. Vou fazer outra coisa. Você está vendendo uma coisa que eu não quero comprar, parece que ninguém compra, mas o ponto é dele, não sai de lá. Então é certo que está dando certo. Pouco ou muito, mas ele está ganhando. Está sobrevivendo daquilo lá. Então a Porta Formosa era interessante para ele. Era o corredor para chegar, não é? Por ali fluía mais gente, o ponto era bom. Certo? Não era só ele, muitos outros estavam ali também. Mas dava certo. Então ele tinha dinheiro, recebia mais dinheiro do que Pedro e João. Olha, eu lamento te frustrar, mas eu não tenho prata nem ouro. Mas olha para nós, não é? Olha para nós. Olha, por que eu olho para alguém que não tem prata nem ouro? Olha para nós. E olhou esperando receber deles alguma coisa. Aí veio a decepção, né? Dinheiro a gente não tem, não. Mas aí a expressão que eu quero usar, e até já usei outras vezes aqui, é essa que Pedro falou: o que eu tenho, eu te dou. Meu irmão, há uma expectativa muito grande das pessoas olhando para nós, Igreja de Jesus, os apóstolos, os pastores, os obreiros. O povo olha, porque a gente chama atenção, não chama? O crente chama atenção, prega o evangelho, anuncia, serve a Deus, põe a Bíblia debaixo do braço, peça o seu paletó e a melhor roupa. E esse povo está aí na cidade, está acontecendo. Então chama atenção. E as pessoas olham para nós esperando receber alguma coisa, né? E quantos de nós não temos a condição que Pedro, um pastor avivado, né? Já mostrei o caminho que ele trilhou lá, cheio do Espírito Santo. O que eu tenho, te dou. O que é que exatamente o apóstolo São Pedro tinha? Ele tinha o que ele recebeu. O que ele recebeu? Ele recebeu o poder do Espírito Santo. Aleluia! Então o que eu tenho o poder de Deus na minha vida. E isso eu vou transferir para você agora. Aleluia, irmão. O que o povo mais precisa é de uma igreja poderosa no Espírito. Poderosa no Espírito. Que às vezes frustra, como Jesus frustrou inicialmente o paralítico trazido por 4, né? Perdoados estão os teus pecados. E vira as costas, né? Eu não quero nem isso, eu quero ser curado. Não tenho prata nem ouro, é a mesma coisa. Só que Jesus depois fala: não, levanta, toma a tua cama e anda. Então Pedro, o que eu tenho, irmão, que Deus dê a mim, a nós, a igreja do Senhor, nesta última hora da igreja na terra, isto que o apóstolo São Pedro tinha no começo do Pentecoste: o poder do Espírito Santo. Aleluia. Os dons, o poder que vem a operar em nós, mas também através de nós, para ser usado, para ser liberado como bênção para as pessoas. Agora eu preciso buscar, eu preciso receber e eu preciso utilizar, essa força do Espírito Santo que o Senhor está dando para a igreja. Deu no passado e está dando hoje, né? Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pedro tinha, além do poder, ele tinha a unção do Espírito Santo. Isto é, ele foi separado, ungido para aquilo. Esta é minha missão: ajudar pessoas que não têm força para entrar na igreja, mas eu tenho uma unção para ajudar você a entrar saltando na igreja. Vai empurrar você para dentro, pela força, pela unção que eu recebi, pela missão que eu tenho de Deus. Porque Jesus Cristo é Salvador ungido.
alguém que o Senhor separou para ser o Salvador. E Deus separou a igreja, ungiu essa igreja, aleluia, para que ela, na força da unção que Deus deu para ela, do chamamento que ela tem, ela possa estar liberando bênção na vida das pessoas. Pedro tinha a unção do Espírito. Eu tenho a fé do Espírito, porque quando a pessoa recebe o Espírito Santo, recebe o dom da fé. Dom da fé para fazer um milagre, né? Se ela não tivesse recebido o Espírito Santo, ele não tinha o dom da fé. Então Pedro tinha a fé do Espírito. A fé que quem traz ela para nós é o Espírito Santo. Não é a fé fruto, não é a fé confiança, não é a fé para ser salvo, é a fé dom. É a fé para fazer milagres. É a manifestação para operar milagres. E esta fé, ela só manifesta num momento como esse, né? Para curar um paralítico, para fazer a fúria do vento do mar acalmar, para repreender um demônio, para fazer as coisas acontecer. Quando ninguém consegue ver saída, quem tem a fé do Espírito consegue realizar o milagre. Oh, que Deus derrame sobre nós a fé do Espírito Santo, né? A fé do Espírito, que é uma coisa descomunal, sobrenatural. Não é uma fé natural, normal, não. É algo para fazer acontecer. Fique sabendo que eu tenho. Aleluia. Disse Pedro, eu tenho a fé do Espírito. Aí as coisas começam a acontecer. Louvado seja o nome de Jesus. Ele tinha a autoridade do Espírito Santo para fazer valer o poder do nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é poderoso, mas na boca de muita gente não tem poder nenhum. Mas eu tenho uma fé tão grande, autoridade para usar esse nome, porque Jesus me falou um dia lá, em meu nome, pode usar o meu nome, eu estou te autorizando. Que eu tenho de Deus uma delegação para poder usar o nome de Jesus, e vou usar agora. Eu tenho essa autoridade. Eu tenho essa delegação. Igreja de Jesus, o que valeu para Pedro, vale para nós também. Usemos com autoridade o nome de Jesus, e não tem doença, enfermidade, demônio que vai resistir isto, né? Mas tem que ser com fé. Autoridade, porque no nome de Jesus tem poder. Nesse nome tem força. O mesmo poder que estava no homem chamado Jesus de Nazaré, que caminhou pela terra, está no nome dele. Estava no homem, estava na pessoa, mas esse poder está no nome agora. Como é poderoso esse nome? É poderoso para quem está cheio do Espírito Santo e usa, sabendo a força que tem esse nome, o poder que tem nesse nome, porque o nome do Senhor é tomado em vão por muita gente aí, não é? Esconjuro-te em nome de Jesus. Esse nome de Jesus não é poderoso? Os demônios tinham que sair. Mas eles não tinham o que Pedro falou, o que eu tenho. Eu tenho um entendimento que esse nome é poderoso, que esse nome funciona, que esse nome é autoridade. Eu creio, como eu cria na pessoa de Jesus, eu sei que o nome dele hoje vale tanto quanto a presença dele. O nome representa a pessoa, né? Já disse isso aqui. Quantas pessoas utilizam o nome de alguém poderoso para conseguir alguma coisa, né? E até você vai lá e usa meu nome, vê se funciona. Tem hora que funciona, né? Às vezes o meu nome e o seu funciona algumas horas, mas o nome de Jesus funciona sempre, quando é falado com fé, entendendo o que está embutido nesse nome, o que significa esse nome. Por isso que você não pode falar o nome do Senhor em vão. Não pode banalizar isto. Utiliza na hora certa, sabendo que este nome representa a pessoa. Então, meus irmãos, que haja em nós esta mesma unção, poder, autoridade, fé, que havia no apóstolo Pedro, no apóstolo João, nos homens que experimentaram o Pentecostes. Aleluia. Que haja aquilo que nós chamamos de um novo reavivamento. E podemos entender
que o avivamento começou com oração e é mantido com oração. Você acende o fogo e o que mantém o fogo aceso é mais lenha. Quando você começa a consagrar e orar e buscar a Deus e clamar e pedir, a chama vem, mas o que sustenta isso é você continuar. Você continuar botando mais lenha, mais oração, mais oração, mais oração. Alguém já falou, ore, ore, ore até que você tenha orado. O avivamento ele vem quando há um reabibriamento, quando há uma volta para a palavra de Deus. Nunca houve um avivamento no curso da história sem que primeiro houvesse oração. O Espírito Santo chegou, mas foi precedido de oração. A igreja orou, o Espírito Santo chegou. Quando ora, o Espírito Santo manifesta. Nunca houve avivamento na terra sem que houvesse uma volta para a palavra de Deus, um reabibriamento. Jesus falou, a palavra que estou falando com você, gente, é espírito e vida. Quem está cheio da palavra tem espírito, tem vida, é avivado como Pedro foi avivado. Não há avivamento sem quebrantamento espiritual, sem que haja humilhação diante de Deus. Sede por isto, né? Sede de poder, sede de autoridade, sede de unção, sede das coisas de Deus. Jesus falou, quem tem sede, vem aqui beber do Espírito Santo. Vem aqui tomar dessa água. Depois a Bíblia explica, ele falava do Espírito Santo. Que Deus possa fazer brotar no meu e no seu coração, irmão, esta sede espiritual. Não contente com menos do que você está transbordando no Espírito, cheio da palavra de Deus na sua vida. Não contente com migalhas. Você é filho, come na mesa. Come na mesa. A gente aprende o seguinte, irmão, que muitas vezes recursos materiais não resolvem o problema das pessoas. Não resolve. Por mais que a igreja possa cuidar de pobre, necessitado, você acorda daqui, acorda dali, socorre de cá, mas é coisa temporária. Permanentemente, para você mudar a história, alterar a vida de alguém, só através do poder de Deus. Poder do Espírito Santo muda para sempre a história. Não ameniza momentaneamente, não é? Se bem que a gente tem que cuidar mesmo, porque Jerusalém cuidava dos pobres, não é? É cesta básica, ajudando daqui e dali. Mas você é como enxugar gelo. A partir daquela hora, aquele homem foi curado, entrou no templo, não podia entrar, era proibido de entrar, mas agora, ajudado pelo poder do Espírito Santo, ele entrou. Não ficou na porta, não ficou nos arredores, na periferia da fé, do conhecimento, da vida espiritual. Ele mergulhou. Diz que ele entrou saltando, louvando, muito feliz da vida. É assim que acontece com alguém que é visitado por Deus. A história alterou completamente a vida dele. Um evangelho social que apenas minora, diminui, né? Um paliativo. Não é o que Jesus deixou para nós, não. Não é o poder de Deus, que Paulo falou, não tenho vergonha desse poder que transforma o homem todo e transforma todo homem. Busquemos, irmão, porque está à disposição da gente, não é? Somente pelo poder do Espírito Santo podemos alterar ou mudar de forma permanente a situação das pessoas. Dinheiro, ouro, prata são recursos que resolvem parte ou às vezes não resolvem nada. Mas o poder de Deus nunca falha. A autoridade espiritual na vida dos santos muda a história. Somente uma igreja cheia do Espírito Santo pode efetivamente ajudar os que estão do lado de fora do templo, impossibilitados de entrar no templo. Ele não podia entrar devido à sua deficiência física, mas curado ele entrou. Quantos coxos espirituais, né?
Eu tenho Jesus, eu tenho o Evangelho, aleluia. Eu sou devedor, o que eu tenho, te dou. Não retenha para você só toda essa riqueza que Deus te deu. Paulo falou que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. Ele falou com os irmãos em Roma, eu sou devedor. Ele devia o quê? Devia o Evangelho. Sou devedor do Evangelho. Quem recebeu o Evangelho como nós recebemos, se você retiver para você, você vai estar contraindo dívida e mais dívida e mais dívida com as pessoas, se você não passa o Evangelho para frente. Então eu tenho Jesus. Se com Jesus, eu quero que outros recebam Jesus também. Eu tenho o Evangelho, a revelação de Deus, e eu quero que outros recebam também isso. O que eu tenho, eu te dou. Agora, as pessoas precisam receber, né? Ainda hoje, há sempre alguém olhando para nós, esperando receber de nós alguma coisa. Será que temos algo para oferecer para as pessoas? Se não temos, irmão, tem uma receita na Bíblia. Jesus falou num cidadão que à meia-noite chegou alguém na casa dele. Meia-noite é uma hora bem escura, né? Meia-noite é um momento de extrema escuridão. E ele não tinha o que oferecer para um amigo dele. Mas ele foi no vizinho, né? Falou: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou na minha casa e eu não tenho o que lhe oferecer. Jesus mandou pedir emprestado. Aí ele está me ensinando a insistência, né? Ainda que ele não levanta para tosar por ser seu amigo, levantar-se-á por causa... Ah, moço, meia-noite esse cara me acordando. Deixa eu atender logo ele, né? Deixa eu atender logo e despachar logo esse sujeito. Olha, irmãos, às vezes a igreja está precisando pedir emprestado esses pães. Tem gente olhando para nós, né? Chega meia-noite, é meia-noite espiritual, trevas morais, trevas espirituais, ignorância, toda sorte de males toma conta do mundo, e as pessoas olham para a igreja. Olhar para onde? Senão nós quem, né? Esperando receber alguma coisa. Eu não tenho, mas Jesus deu a receita. Vai pedir emprestado para quem tem, né? Alguém tem pães para emprestar, e esse alguém é Jesus, né? Aleluia. Porque todo dom é do Senhor, não é da gente, né? Você pede é emprestado mesmo, tudo é do Senhor. Jesus me empresta aí 3 pães, que a sociedade, a minha família, a comunidade, a nação brasileira, cidade de Goiânia, o povo está com muita fome. Eu estou percebendo isto, eles estão batendo na porta daqui e dali, e eu não estou tendo autoridade, poder, graça, né? Rumo, orientação, conselho, está me faltando. O que Pedro falou, eu tenho, eu não estou tendo, Jesus, me empresta aí, Senhor. Pode saber que Ele vai levantar e vai te emprestar. Ele vai liberar para você matar a fome do seu amigo. Fica em pé comigo. Aleluia. Pedro tinha o poder do Espírito Santo. E eu vou dizer: Jesus, eu quero esse poder também, efetivamente, na minha vida. Ele tinha certeza que foi separado, chamado para abençoar pessoas, porque ele tinha a unção do Espírito Santo. Ele tinha a fé do Espírito, e ele tinha a autoridade do Espírito Santo para utilizar na terra o nome precioso de Jesus. O Senhor deu a nós essa autoridade. Falta usar. Use com fé que vai funcionar. Não tenha receio, não tenha medo. Senhor, manda sobre nós o teu Espírito. Renova a tua igreja nesta última hora. O diabo não há de ganhar essa batalha final. Quem vai ganhar é o povo de Deus. É a igreja de Jesus, mas uma igreja tomada pelo poder de Deus,
cheia do Espírito Santo do Senhor, porque para isso Jesus falou: eu vou mandar o meu Espírito para capacitar a minha igreja. Pentecostes tem que continuar hoje, irmão. Alguém falou que Pentecostes não será repetido. O Pentecostes é perpetuado. A chama que nasceu lá, ela tem que estar acesa aqui. Levante a mão para o céu. E não somente agora, mas comece agora. E continue desejando isto que era próprio, que é próprio da igreja de Jesus. Oh Deus, te glorificamos, te exaltamos, Jesus, porque concluída a tua obra na terra, subiste aos céus e implorou ao Pai que enviasse o Espírito Santo Consolador. E o Pai enviou sobre nós, sobre a igreja, aquilo que o Senhor pediu, um novo Consolador, para estar conosco para sempre. Ó Deus, se falhamos, se descuidamos, se não estamos nos apoderando, Senhor, dessa riqueza gloriosa, que é a presença do Espírito Santo na vida dos pastores, da igreja, do teu povo, ó Senhor, nos perdoe e comece novamente em nós e através de nós, um movimento poderoso de milagres, de sinais, de maravilhas na vida do teu povo, para que possamos matar a fome e a sede daqueles que olham para nós esperando receber alguma coisa. Que não fique frustrado, Senhor, aqueles que esperam em nós, que somos boca do Senhor. Levanta a tua serva, Pai, essa mulher, com essa autoridade, esse homem, esse varão, esse moço, essa moça, até essa criança, Jesus. Dalachebe calabachande ficou, rastueri ande que labachu, balasteri forcou, em nome de Jesus o Nazareno. Macastale forquel. Adore, adore, adore a Deus. Se deixe encher. Pedro se deixou encher pelo Espírito Santo. Não foi resistente. Quando o vento assoprou, aleluia, ele assimilou o vento. Ele entendeu a natureza do vento. Glória ao nome santo, poderoso de Jesus. Ganda, fúria, astere, claba, xere, cambalá.